Boa noite. O roteiro do filme era outro. Depois do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, anunciava-se para o Brasil estabilidade política, a volta dos investidores e a retomada do desenvolvimento econômico. Mas não foi bem isso o que aconteceu. Passado quase um ano da posse do presidente Michel Temer, o país vive uma crise política e de legitimidade sem precedentes. O PIB patina e os indicadores de confiança empresarial mostraram queda acentuada agora em junho passado. Há luz no fim do túnel? Os impactos da crise política na economia brasileira é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa o professor de Economia da UFPE, André Magalhães, o pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, Luiz Henrique Romani, e o cientista político Felipe Oriá. Boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. André, eu vou te pedir para fazer uma síntese da economia brasileira hoje. Um quadro síntese aí com um respiro positivo da indústria, não é isso? Boa noite. Isso é um desafio, né? Mas vamos pensar no... Acho que a gente está com um quadro hoje que a gente precisa de estabilidade, né? Às vezes quando você fala, um médico fala o paciente está estável, mas está crítico estável, ele pode estar quase morto também, está estável, né? Então essa é uma situação meio difícil de não definir muita coisa, mas a economia ela parou de piorar, que é uma coisa que a gente vinha acontecendo nos anos anteriores, nos meses e trimestres anteriores. A gente hoje tem uma oscilação muito grande de indicadores, de todos os lados. As coisas que as pessoas acham que vai piorar parecem melhor, e as que a gente achava que ia estar melhor parecem piores. Então a economia está muito... está estável no sentido de que parou de cair, mas tem muita coisa acontecendo. Então, isso é inflação controlada, né, que é uma coisa importante. O emprego não retomou ainda, como a gente esperaria, que poderia estar começando, mas também o emprego vai ser lá, né, uma coisa que vai demorar mais por toda a característica da economia brasileira. Então, a economia hoje que a gente tem o PIB estável, o desemprego ainda alto, as pessoas com informalidade aumentando, né, inflação controlada, que eu acho que é uma grande conquista dessa situação toda, talvez em parte até mesmo pela recessão que a gente viveu, e com a perspectiva de que o segundo semestre e o próximo ano já seja melhor. Então, a gente começa a ter, né, do ponto de vista só econômico, falando só de economia, né? Não estou falando do que está ao redor, mas não dá para evitar. Mas, do ponto de vista econômico, a gente estava esperando uma melhora agora, para o final do ano, e 2018 já respirando melhor. Então, acho que esse é o cenário onde a gente está hoje. Agora a gente parou de respirar um pouco e está olhando o que é que está acontecendo ao redor da gente. Sim, e agora? Depois de tudo isso, o que é que muda nesse cenário? E eu acho que é isso que a gente está aqui para conversar um pouco, né? Vamos pegar aí essa queda de confiança empresarial, queda acentuada agora em junho, da confiança empresarial no Brasil. É possível uma reversão desse quadro se não houver uma reversão política? Quer dizer, com a persistência da crise política, é possível reverter esse quadro de desconfiança empresarial? Para ser curto, é difícil. Mas é preciso que as pessoas entendam um pouco também que talvez o mais antigo do conhecimento do homem sobre economia é que a economia é cíclica. Tem passagens bíblicas sobre isso, de anos bons e anos ruins. Então, a gente vinha de mais de 10 anos crescendo relativamente bem. O ano de 2014 já foi marcado por dificuldades, ainda sem escândalos políticos tão grandes. O ministro Joaquim Levy já estava mostrando as dificuldades que o Brasil passaria, mostrando as necessidades de reforma. Quer dizer, então, a crise já estava implantada. Talvez ela tenha sido
muito mais intensa por conta das questões políticas e talvez ela fique por mais tempo também por conta das questões políticas. Eu creio que nós já chegamos muito próximo do fim do poço, se não batemos o fim do poço, não tem mais como piorar em termos econômicos. Em termos políticos, eu vou deixar para o Felipe depois comentar. Mas por que isso? Porque as empresas já faliram, pessoas já perderam emprego e isso é um pouco a própria germe da recuperação. Porque quem ficou começa a ter mais lucratividade, porque está com menos concorrentes, fica aquela empresa que é mais produtiva, que tem menos custo médio. Então, isso tudo vai fazendo com que o aumento da lucratividade, vai ficando obsoleto a máquina, que precisa ser renovada essa máquina. Então, de uma certa forma, tem uma hora que o investimento começa a aparecer, mesmo que independente de o empresário estar otimista ou não. Ele precisa, porque senão a empresa dele, mesmo funcionando, dando lucro, se ele não renovar a máquina, quando aquecer a economia, ele não vai ter como atender demandas. Então, nós temos 2 ou 3 anos onde os estoques, primeiro se elevaram muito, caíram bastante, mas caíram bastante por quê? Porque a indústria deixou de produzir, mandou gente embora, está produzindo só o que está vendendo, isso vai fazendo com que estoques caiam. Então, a qualquer soluço de venda, falta produto. Então, esse momento que gera essas dificuldades de leitura do que está acontecendo na economia, que planta as ideias dos novos investimentos que virão, independente da questão política. É claro que se tivesse resolvido o cenário político, eu acredito que há uns 6 meses nós já estaríamos começando a acelerar a economia brasileira. É possível, então, pensar numa melhora do cenário político com Temer na presidência da República, dado o quadro que aí está? Paradoxal, né? A gente está discutindo crise econômica, mas a gente não consegue parar de falar de política. E acho que os economistas concordam comigo que tem pelo menos 2 aspectos aí, que um é o aspecto objetivo da crise econômica e o segundo é o aspecto das expectativas, da confiança. E acho que para muito além de Temer, do personalismo, do problema, é o aspecto da expectativa do que virá depois. Então, com Temer ou sem Temer, mas o quanto isso vai afetar o que André falou, o paciente em estado crítico, porém estável, ou estado crítico e instável. E aí, a forma como Temer fica, ou a forma como Temer cai, eu acho que dirá muito mais sobre o futuro da economia do que necessariamente o fato de se é Temer ou se não é Temer. Você falou, se não me falha a memória, a sua frase estava com o verbo no passado, a recessão que nós estávamos vivendo. Não estamos em recessão? Eu diria assim, eu acho que o Luiz está ouvindo aqui, é um otimismo. Eu acho que ele está sendo otimista porque ele está achando que o buraco não caiu. Eu acho que a gente deu uma guinada no que fala que a gente estava caindo, a gente parou de cair, aí já deu uma melhora. Então, isso eu acho que as pessoas começam de alguma forma a perceber isso. Pessoas que estavam há 1 ano sem conseguir emprego, você começa a ver que as pessoas começam a trabalhar, até porque as pessoas precisam respirar. Eu passei 1 ano sem fazer nada, agora tem que fazer alguma coisa. As empresas começam a gastar dinheiro. Agora, a gente saiu desse momento, a gente parou de cair, então, vamos dizer assim, tecnicamente a gente está quase saindo da recessão. Mas a coisa pode piorar. Eu acho que a diferença é que eu acho que ainda pode ficar pior por qualquer outro motivo. Ou seja, a gente se prolongar, acho que o Filho colocou muito bem, a forma como o Temer sai, né, ou a forma como ele fica, vai ser muito importante para a gente. E aí eu tenho uma definição que acho que de livro didático de economia que fala assim, basicamente, o que é recessão? É quando falta comida na geladeira do vizinho. E depressão é quando falta na sua. Então, a gente não chegou nesse momento, está faltando, né, muita gente está olhando para o vizinho e diz assim, faltou nele, mas eu ainda estou bem. Mas assim, já tem muita gente faltando comida em casa, né? No sentido todo assim, pessoas pararam de fazer coisas que faziam, então a gente está vivendo um momento ruim ainda, mas a gente está olhando aqui como economista, como o Luiz está falando, assim, no geral, né? A gente está olhando que no geral que a economia parou de desmanchar.
Isso é uma coisa importantíssima. A gente parou de se desmanchar, de dissolver. O desemprego não aumentou, não é consolo para quem está desempregado, mas não aumentou. Começa a haver uma movimentação no mercado de trabalho, por pior que seja o emprego informal, é renda. Né? Então as coisas estão melhorando. Agora, o que é ruim? É que a expectativa era que a gente nesse momento já estaríamos melhor, né? Como o Luiz está falando. Se a gente podia estar melhor, não sei se muito melhor, ou andando na direção de crescimento. E aí a gente tem uma série de coisas que são nossas no Brasil, não dá para esconder, né? Assim, é a crise e política e economia não estão separadas, que afetam confiança, afetam investimento, afetam um monte de coisa que as pessoas param de fazer. Eita, e agora o que é que eu faço? Eu ia gastar esse dinheiro, não gasto. E é isso que a gente está vivendo agora. E tem gente que já resolveu, eu ia gastar, vou gastar, porque se eu não gastar agora, eu não compro a máquina que vou fazer a produção no final do ano. O segundo semestre se produz mais, se vende mais. Então, o Natal vai ser bom, vai ser ruim. Então, todo esse momento, é esse momento agora que a gente está vivendo. Eu diria assim, a gente parou aquela recessão que a gente via sentido, tecnicamente talvez não, tá? Porque tem aquelas coisas, quando eu era estudante, faz algum tempo já, né? Era uma definição, agora já são 2 semestres, nem me lembro mais, assim, mas isso muda com o tempo. A gente está mal, eu acho que se a gente olhar na rua, só para completar uma imagem que eu estava vendo outro dia, a indústria automobilística vendeu menos carro, né? Se fala muito isso. Se você andar na rua, você vai ver todas as pessoas que você conhece que trocavam de carro não estão trocando de carro. É isso que a gente está vendo. As pessoas estão comprando menos roupa. O que você vê? As pessoas estão usando a mesma roupa por mais tempo. Então você começa a perceber. As pessoas estão empobrecendo. Assim, a recessão é isso, é empobrecimento. As pessoas estão tendo menos dinheiro para dividir, menos renda para pagar e as pessoas compram menos. Olha só, em relação aí à inflação, que a gente está com uma inflação sob controle, confortável. Até que ponto essa inflação, digamos, sob controle e confortável, tem a ver com a recessão? Muito. Eu diria que em países desenvolvidos, a queda do PIB brasileira somada foi mais de 7%, quase 8%. Países desenvolvidos com uma queda do PIB desse tamanho entrariam no que a gente chama de deflação, quer dizer, os preços começariam a cair. E nós estamos com os preços subindo mais devagar. Quer dizer, então, um problema que, infelizmente, não está no debate econômico brasileiro, não está no debate político brasileiro, que está piorando de uma forma velada, é que a economia brasileira é extremamente concentrada. Poucas empresas oferecem os produtos que nós compramos, poucas empresas oferecem os serviços que nós usamos. Isso faz com que não haja concorrência de preços. São poucos os setores onde os preços, existe uma concorrência. E também tem muita regulação nos preços por parte do Estado, que gera um processo de retroalimentação nesses preços. Isso tudo faz com que hoje o Banco Central está confortável com índice de inflação, mas é um confortável que, na verdade, os economistas sabem que é muito desconfortável. Pelo tamanho da crise, a inflação tinha que ter caído muito mais rápido, há muito mais tempo. E a gente ainda continua com o problema de quando acelerar a economia, que inflação vem. Nós não sabemos ainda, não existe ainda uma certeza de qual é a capacidade de crescimento da economia brasileira que não gera inflação. A briga é grande aí. O governo tem tentado capitalizar em cima desse suposto controle da inflação e dessa eu não vou chamar de retomada do crescimento, mas esse não andar para trás, que foi como você definiu o momento econômico atual. Se o governo, a minha pergunta para você é se o governo tem tentado capitalizar em seu favor a inflação e esse desandar da economia. E se tem tentado, até que ponto isso vai ou pode dar fôlego para o governo? Eu acho que não só o governo tem tentado, como todo governo sempre tem tentado capitalizar ou não na economia. Nos Estados Unidos, a frase que ficou super conhecida aqui, it's the economy, stupid. Então, é a economia, seu estúpido.
Então, o que determina muitas vezes o resultado das eleições é o quão bem um governo foi ou não no quesito econômico. E os governos sempre estão disputando a narrativa econômica porque, no fundo, é ela que vai determinar o dia a dia da vida das pessoas. O bem-estar está ligado a uma melhor ou pior performance econômica. Então, a narrativa política está muito próxima à narrativa econômica. Entretanto, o debate por trás do governo defender um ou outro cenário econômico me parece que é o debate da estabilidade institucional. Desde o início da crise, a gente tem duas grandes narrativas políticas para a crise. De um lado, a gente tem a narrativa da República das Bananas, que é a narrativa das instituições frágeis que simplesmente não resistiram a um choque um pouco mais profundo. Do outro lado, a gente tem a narrativa de que as instituições estão funcionando e que, na verdade, a recessão, a crise, foi, na verdade, um atropelo devido à coincidência de uma série de fatores. E a grande questão se a economia parou ou não, e que eu acho que só o tempo vai dizer, só o tempo vai pacificar, é se as instituições brasileiras continuam funcionando ou se a gente já pode considerar que foi um momento de falência institucional e que agora a gente está respirando para reconstruir um arranjo que permita a gente avançar nessa ressaca institucional que a gente... Eu vi que você está querendo falar, mas a gente vai fazer um intervalo curto e no próximo bloco eu te passo a palavra. Não saia daí, o tema de hoje do Opinião Pernambuco são os efeitos da crise política na economia brasileira. A gente volta já. Estamos de volta com Opinião Pernambuco. Os impactos da crise política na economia brasileira é o tema de hoje do nosso programa. Participam o professor de Economia da UFPE, André Magalhães, o pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, Luiz Henrique Romani, e o cientista político Felipe Oriá. André, eu tomei sua palavra no finalzinho do bloco passado. É só para provocar um pouco aqui a discussão. Eu acho que tem me tocaram aqui em dois pontos importantes. Eu acho que a inflação, né, se ela está controlada, é parte da recessão, e a questão do que falhou, né? Acho que isso é uma discussão que a gente não está vendo muito aqui. Infelizmente, nós somos meio periferia do processo mesmo. Então, tem uma discussão muito grande em São Paulo, Rio, Brasília, grupo grande de gente discutindo. O primeiro ponto é que a inflação, eu acho que, claro que caiu por causa da recessão, eu acho que é verdade, ela ajudou muito o processo, mas a gente não pode esquecer que em momentos anteriores da história brasileira, uma situação como essa, a gente teria inflação explodindo. Mesmo com tudo mundo se acabando e o governo gastando dinheiro e as coisas desandando. Então, eu acho que houve um esforço, do ponto de vista econômico, muito sólido, de, principalmente na política monetária, mas, quer dizer, a taxa de juros, que ainda continua muito alta do ponto de vista real. Se você tentar pegar um empréstimo, todo mundo que já tentou pegar dinheiro recentemente está vendo o custo do dinheiro, não faz sentido para a gente, o cidadão comum ir ao banco e pagar uma fortuna de juros quando a economia está parada e você precisaria de dinheiro para movimentar a economia, mas isso é reflexo da forma como o Copom e o Banco Central estão controlando essa parte para não deixar a inflação sair do controle. Então, acho que tem um esforço muito grande que foi feito, e aí a questão de como é que você sai disso, a taxa de juros está muito alta. Então, se a gente volta a crescer, tem uma amarra muito grande sobre a inflação ainda, mas aí tem o outro lado, que é o lado que a gente, a economia, fica falando muito do lado fiscal, quer dizer, o orçamento do governo. Ao mesmo tempo que esse governo, ele é uma sequência do governo anterior, que saiu, mas aí teve uma mudança muito grande do ponto de vista de como gerir a coisa, se comprometeu com um controle fiscal, quer dizer, ou seja, vamos diminuir o gasto do governo em relação ao que o governo arrecada. E vamos fazer isso de uma forma suave, botando um teto lá no gasto, que daqui a pouco, a gente não sentiu ainda, daqui a pouco vai sentir, aí quando a gente sentir, vai apertar. Essa foi a discussão do ano passado, né? Teve greve, teve movimentação. E aí, antes de fazer isso, o governo atual concedeu todos os aumentos negociados com os funcionários públicos, por exemplo. Então, se tem uma categoria que não está sentindo o impacto de crise nenhuma, é o setor público, são funcionários públicos. Se você conversar com as pessoas, eu conversei essa semana, tomei até um susto. As empresas apertadas, as pessoas sendo demitidas. Mas no setor público a gente teve os aumentos, está tudo certo.
Veja, é isso que acontece. Efetivamente, Alguns setores do serviço porque público, tem né? sempre aquele que ganha menos e nunca está satisfeito. Por exemplo, eu sou professor universitário. Se alguém me perguntar se o salário do professor universitário é bom, é claro que não é. E a gente teve o aumento que queria? Não. Mas a gente teve vários setores que tiveram aumentos, categorias, inclusive, que ganham muito mais do que a média. O cara ganha 20 mil reais no setor público brasileiro. Você vai dizer, não conheço ninguém, conhece um monte de gente que ganha e teve aumentos significativos. Isso pesa, isso é uma decisão da gente para frente. É um debate que a gente não está fazendo, a gente devia fazer. Devemos continuar pagando isso ao setor público ou não? E aí vem com a parte que o Felipe colocou, qual é a discussão? Então, eu tenho uma percepção, eu pessoalmente tenho uma percepção de que a gente construiu algumas instituições que funcionam, outras que nem tanto. A gente sabe que tem corrupção em todos os poderes, todos, inclusive no judiciário, é uma coisa que a gente não toca, ninguém fala, mas de vez em quando você vê alguém no Ministério Público ou um juiz que é aposentado. O juiz foi aposentado por quê? Porque ele foi pego fazendo alguma coisa errada. A condenação dele é ir para casa recebendo salário. Mas isso existe. E aí algumas instituições funcionam, acho que em grande medida elas funcionam, mas o governo anterior, ele fez tudo diferente, e do meu ponto de vista, tudo que estava para não ser feito na economia. Ou seja, a gente explodiu o gasto público, a gente priorizou setores específicos, a gente protegeu o empresariado, que é um discurso que é contra, de uma forma, não defende o trabalhador da desoneração fiscal para setores específicos da economia. Não, vamos ajudar a criar emprego. Vamos ajudar a criar emprego como? Dando desconto para um setor, para outro. Daqui a pouco todo mundo tinha desconto e não funcionou esse negócio para ninguém. Então a gente teve uma série de políticas erradas que foram colocadas, que pegaram a gente no vento contrário, internacional, junto. E aí quando a coisa bateu tudo errado. Então a gente saiu desse momento e aí o governo atual chega e diz, não, vamos fazer diferente. Eu vou fazer ajuste fiscal, eu vou fazer reforma da Previdência, eu vou fazer reforma trabalhista, eu vou controlar a inflação. E isso foi uma sinalização muito positiva, porque a gente chama dos mercados, os investidores. Por quê? Porque há muitos e muitos anos, há mais de 30 anos, que se fala em reforma da Previdência, não é hoje. Há muito tempo que se fala de reforma trabalhista. Nossa legislação é antiga, de origem fascista, com regras estranhas ao resto do mundo. Ninguém falava nisso. Aí, quando o governo começa a colocar, aí vem uma batalha dura para ser feita. E começou a avançar. Então, isso foi tudo que foi colocado de forma positiva. E agora, na hora que a gente está dizendo assim, que bom que a gente vai numa direção, pelo menos eu estou achando, tem gente que não vai achar, eu entendo claramente isso, mas que bom que a gente vai na direção que faz sentido. Vamos discutir se a reforma trabalhista é mais disso ou menos disso, mas vamos discutir. Então, e aí a gente pega o governo e leva uma lapada do lado político e aí a coisa para. Então, vamos, antes da gente chegar aí na reforma trabalhista e na reforma da Previdência, que são dois pontos que eu quero trabalhar com vocês, mas antes disso, você colocou aí da contenção de gastos, uma certa, enfim, o governo tentando controlar aspectos da economia que não foram cuidados na gestão passada. Aí a gente chega em março e tem uma explosão de mais de 14 milhões de brasileiros desempregados, uma cifra recorde segundo o IBGE. A minha pergunta é a política recessiva que provoca essas demissões em massa? Não, a gente não pode falar em política recessiva, a gente pode falar em recessão. É diferente, né? O conjunto de medidas que foram adotadas até agora, nem todos eles foram realmente adotados. Muito do que a André falou, promessas que foram feitas, projetos que foram iniciados no Congresso e que não foram terminados. Então, o próprio efeito da PEC dos gastos, nós não vamos sentir ainda esse ano. Ela é para 2018 em diante. Então, a gente não pode falar que nós estamos vivendo um momento de contenção fiscal. Nós voltamos a ter responsabilidade fiscal, que em alguns momentos tinha sido abandonado realmente. Então, eu não diria que há uma política contracionista do governo hoje. Não. Mas o aumento do desemprego, sim, é resultado dessa grande recessão que o Brasil passou. Eu acho que é bom a gente colocar alguns números. A média brasileira está em torno de 13%, quase 14%,
mas o estado de Pernambuco já está batendo mais de 17%. Desemprego, você fala. Taxa de desemprego. Quer dizer, no momento mais baixo do desemprego no estado de Pernambuco, nós batemos 7,6% de desemprego, hoje nós estamos com 17%. São 10 pontos percentuais, 10% da população de trabalhadores perdeu seu emprego de 2015 para cá. Então, isso gera um ambiente um pouco do que o meu vizinho perdeu o emprego, como é que eu vou gastar? E vai que o próximo sou eu. Então, um pouco do que isso gera esse processo de cada vez mais profundo. Então, eu acredito que não pode se acreditar tudo a políticas nem do governo anterior, nem do atual governo dessa recessão. Parte é do próprio sistema, parte é de erros que cometeram também. E parte do que poderia ser positivo não aconteceu, não está se entregando. Eu acho que a previsão que eu tinha pessoalmente de crescimento de 0,5% do PIB para o Brasil em 2017, eu já estou revendo para menos 0,1%, porque o cenário que eu tinha pensado político era de uma solução dessas questões no Congresso relativamente rápida, que não vai acontecer. Nós não teremos eu não acredito hoje, talvez o Felipe possa ajudar, nenhuma dessas soluções de previdência, talvez a trabalhista. Trabalhista, eu acredito que não aconteça, não na medida que eles estavam imaginando, na dimensão que se estava imaginando, nem no prazo que se estava imaginando. Bom, considerando aí que a gente não pode, pelo menos não radicalmente, separar política e economia, ou crise política de resultados econômicos, a crise política brasileira sinaliza, e aí, se a minha visão estiver equivocada, você, por favor, corrija, mas sinaliza na direção de um agravamento. A Polícia Federal acaba de pedir a entrada de Temer em mais 2 processos, a inclusão de Temer em mais 2 processos, ele junto com 2 ministros, Padilha e o outro, Moreira Franco, se não me falha a memória. Então, pelo que a gente acompanha, a crise não dá sinais de enfraquecimento. Isso quer dizer que o quadro econômico poderia ser mais contaminado por essa crise? É curioso, né? Começar respondendo a tua pergunta, dizendo que eu morro de inveja dos economistas aqui, porque uma coisa que eu nunca consegui entender no Brasil foi a taxa de juros. Essa taxa de juros que é uma das mais altas do mundo. A gente entende, E aí eu acho que essa grande interrogação que a gente coloca é a interrogação que nós, cientistas políticos, temos também com o atual cenário. Afinal, a gente é treinado para estudar as frequências, né? Estudar a periodicidade, a repetição, os padrões institucionais, muito mais do que esse cenário atual de incertezas. E aí, dito isso, em relação a como a crise tem impactado, acho que a taxa de juros ela é um exemplo disso. Do mesmo jeito que a gente não entende tão bem como, apesar de quando a economia melhora, a taxa de juros no Brasil não é tão responsiva, você tem um padrão estruturalmente mais alto, que é um pouco difícil de entender, o Brasil politicamente tem mostrado um padrão um pouco mais alto de instabilidade política. E isso, apesar de algumas instituições que André colocou tão bem, que algumas têm se mostrado dando certo, outras nem tanto. Então, mais do que se a crise piora ou melhora, a gente consegue descer um nível abaixo do que parece ser um padrão de instabilidade quase que estrutural, da mesma forma que a gente tem essa taxa de juros mais alta, quase que estrutural no Brasil. E aí a provocação que fica é, se a gente consegue resolver a taxa de juros, eu acho que a gente também consegue resolver um cenário político mais amplo.
Mas talvez conseguimos resolver a taxa de juros? Eu acho que a taxa de juros ninguém entende, tá? Então, assim, vai ficar fácil. A gente tem muita gente brigando por causa disso, tem teoria da conspiração, que os bancos é que mandam, que não mandam. O Palocci ia falar, estava todo mundo esperando, talvez a gente ouvisse alguma coisa interessante. Eu acho que essa é uma dificuldade nossa. Teve uma tentativa de redução de juros no governo Dilma, não teve? Quando ela baixou os juros ali dos bancos oficiais. Ela fez tudo errado. Esse é um exemplo do que ela fez tudo errado. Ela chegou e disse, eu quero que os juros baixem. Ninguém faz nada por decreto. A gente não vive numa ditadura. A gente vive na democracia. Então, se eu tenho um banco, né, ou se eu tenho uma casa que empresta dinheiro, você não pode chegar para mim e dizer, agora você vai baixar os juros. Porque não funciona. Então, ela foi lá no banco estatal e disse, vocês baixem. Criou um problema seríssimo para os bancos estatais, eles estão basicamente quebrados, né? Literalmente quase quebrados, assim, a coisa, e desestruturou tudo. Os bancos privados foram mais ou menos, mas não foram. Mas se essa taxa de juros quebrou os bancos estatais, isso quer dizer que nós estamos condenados a juros exorbitantes para todo sempre? Porque a solução não é mandar ninguém fazer. Porque você não chega numa empresa e diz... Olha, o preço do seu produto está alto, baixo. A Venezuela faz isso, a gente não faz. E a Venezuela não é um lugar que eu gostaria de morar. Sinceramente, eu não gostaria de morar na Venezuela. Se você aumentar seu preço, ele toma o seu negócio. Eu acho que a gente vive uma democracia, eu acredito nisso, que o preço, quando o Sarney tentou fixar preço lá atrás, os produtos sumiram. Eu acho que é um exemplo que eu sempre falo, os bois sumiram no pasto. A coisa mais ridícula do mundo, todo mundo sabia que não era isso. Então, não se faz isso com preço, não se faz isso com nada. Foi aí que a gente inventou desodorante pela metade, produto com metade, higiene com metade do rolo. E aí a gente é muito criativo nessas coisas ruins. E aí baixar juros por decreto é ruim, não funciona, não funcionou. Então você cria um problema que você empresta dinheiro para muita gente e aí depois as pessoas não pagam, o dinheiro não se remunera e o banco tem prejuízo. Não é isso. Tem outros problemas. Agora, dito isso, vamos chegar lá nos juros mais baixos, vamos tentar, vamos brigar, vamos discutir, vamos abrir esses números com os bancos, vamos tentar entender se é custo, se é tarifa, se é ineficiência, o que seja. Agora, do ponto de vista político, econômico, eu diria um cenário para mim ideal, era assim, Temer sai rapidinho correndo, todo mundo tiver que sair e a equipe econômica, a estrutura econômica que está sendo colocada, ela é mantida de alguma forma. Essa para mim seria uma solução boa, porque seria rápido, assim, eles amanhã dizem, eu não aguento mais a pressão, cansei. Vem alguém e alguém diz, olha, talvez eu não faça 100% dessa reforma do jeito que está, mas vamos discutir, vamos fazer alguma coisa. Eu vou controlar a economia, vamos seguir na linha de seriedade, eu não vou fazer nada maluco, nem inventar a roda. Sai o governo e mantém-se a política econômica, é isso que você defende? Essa, para mim, seria o cenário ideal e se fosse feito isso de forma rápida. Por quê? Porque você não vai... O que é que Temer vai fazer? O que é que pode acontecer, como o Felipe está colocando? Pode demorar muito, ele pode arrastar esse processo por mais de 1 ano e meio. E aí vamos ficar sofrendo aqui, todo mundo sangrando, sem saber o que vai acontecer amanhã, porque amanhã ele pode ser preso. E aí, isso não é bom para ninguém. É a sua opinião também? Sai o governo e mantém-se a política econômica? O que eu havia, no meu cenário de crescimento de 0,5 ponto percentual, era exatamente isso. Uma saída rápida do governo, mantendo o atual desenho regulador que está se fazendo, quer dizer, sem grandes guinadas. O risco que eu vejo em permanecer Temer por muito tempo, além dessa indefinição de final se fica ou se não fica, é de se abandonar exatamente o que se prometeu no começo. Disse, bem, então vamos entregar recurso para senador, para deputado, para fazer obra nas regiões, vamos abandonar essa coisa fiscal, diminuir o que ia ser feito na... Não vamos acabar com o imposto sindical, não. Vamos parar com isso. Então, o que já está se anunciando um pouco desse tipo de coisa. Quer dizer, esse toma lá da cá para permanecer no cargo pode fazer com que se adote mais do que foi errado no passado e aí a gente volta a ter um ano perdido. Oi. Eu acho que... Oriá, eu posso lhe interromper? Claro. Vou fazer a mesma coisa, eu te devolvo a palavra no próximo bloco, tá certo? Porque eu preciso fazer um intervalo curtinho. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. A crise política brasileira e seus impactos na economia do país é o tema discutido hoje no nosso programa.
aqui por nossos entrevistados, que são o professor de Economia da UFPE, André Magalhães, o pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, Luiz Henrique Romani, e o cientista político Felipe Oriá. Felipe, também vou lhe devolver a palavra que eu tomei no final do bloco anterior. Pois é, eu acho que é difícil distinguir política e economia, né? O André começou a falar de taxa de juros e Luiz completou aqui, terminando com o toma lá da cá. E eu volto para como o Luiz começou toda a discussão do lado da economia, que é o que muitas vezes falta, e eu acho que na discussão de taxa de juros, mas na discussão dos maiores mercados no Brasil, é uma maior isonomia, uma maior competitividade, e isso se reflete muito no mundo político. Se reflete tanto no toma lá da cá, quanto na própria estrutura das instituições. E aí eu acho que se a gente fosse fazer uma aposta, André, para descobrir quais instituições que estão dando certo e quais não, eu acho que a palavra é isonomia, a palavra é privilégio. Então, quais instituições brasileiras são instituições que perpetuam esse privilégio que a gente tem de raízes históricas e que se vê aí transformado em formatos mais contemporâneos, e quais delas são justamente as instituições que vêm para combater isso, para promover um pouco mais de competitividade, um pouco mais de isonomia, que tanto na economia quanto na política eu acho que são o fator principal que explicaria desde a nossa taxa de juros até a nossa instabilidade aí, que consegue se nivelar num nível mais alto, com crises cíclicas políticas de tempos em tempos. Olha só, vocês colocaram aqui que consideravam a saída ideal para a crise, a saída rápida do presidente Michel Temer, mas que se mantivesse aí a política econômica que vem sendo adotada e que foi proposta pelo governo. Eu vou então botar um pouco de lenha nessa fogueira e vou trazer para vocês um comentário aqui, as críticas. O nome dele é Carlos Drummond, não é o poeta obviamente, mas o nome é Carlos Drummond e ele é articulista, é um jornalista especializado na área econômica. Ele faz as seguintes acusações ao governo Temer, de apequenar a empresa pública, de liquidar as reservas do país, de sucatear a indústria de máquinas e equipamentos e promover a entrada em massa de novos competidores internacionais. Eu pergunto se vocês concordam com esse quadro. Não. Claro que não. Não. Desculpa, Carlos. Carlos Drummond. Não faz o menor sentido isso. Certo? Primeiro porque o governo, a questão do tamanho do Estado, apequenou, está acabando com... Apequenou a empresa pública. Veja, eu acho que a empresa pública ainda é grande demais. Eu acho que é uma visão, essa que é um dos problemas que nós temos hoje, de visão. Todo mundo está falando assim, tem que cortar em algum canto, mas não pode ser do meu lado, tem que fazer isso, mas não pode fazer aquilo. O Estado brasileiro é grande demais onde ele não deve ser, e ele é muito ruim onde ele podia e deveria ser muito bom. Aonde é que ele tem que ser muito bom? Ele tem que ser excelente na saúde e na educação para a população. Não tenho dúvida nenhuma que a gente tinha que ter educação de qualidade para todo mundo. A universidade pública hoje, ela é de graça, ela não deveria ser gratuita. Eu vou apanhar aqui depois, mas não deveria ser gratuita. Por quê? Porque a gente tem que priorizar a infância, o jovem, ensino fundamental, ensino médio. Toda vez que se fala em cobrar alguma coisa da faculdade, da universidade, o mundo se acaba. Cheio de gente que pode pagar isso. Então, isso é uma visão de mundo. Né? É muito grande. O governo brasileiro nem fez isso, porque ele nem conseguiu fazer isso ainda. Pelo contrário, ele até deu o aumento que estava prometido para as empresas. Abrir a economia, a gente precisa desesperadamente disso. A gente precisa de mais empresas competindo. Então, eu acho que tudo que ele está colocando, se tivesse... Metade eu acho que nem foi feito. E a parte da abertura, eu acho que também não foi feito do jeito que devia ser. Então, a gente não tem um governo que nem teve tempo de fazer isso. O que é que o governo trouxe? Vou passar a palavra aqui rapidamente, mas ele trouxe uma visão de, mais uma vez, uma reforma de vamos pensar de forma responsável, nem fez ainda, foi só pensar, propôs uma mudança na Previdência liderada por uma pessoa que já estava lá atrás, que participou do governo do Fernando Henrique, que estava lá no governo de Dilma Lula, pensando nisso, e uma reforma trabalhista que as pessoas estão desesperadas há muito tempo querendo fazer. E colocou isso na mesa.
né? O resto é detalhe. Eu acho que... Quem são as pessoas que você disse que estão desesperadas para fazer a reforma trabalhista? Todas as empresas brasileiras hoje são sufocadas pela legislação brasileira. A legislação trabalhista hoje é cruel. Ela impede a gente, por exemplo, de contratar pessoas em horário intermitente. Então, me expliquem o pleno emprego que a gente experimentou há alguns anos atrás, com a mesma legislação trabalhista. Não, nós não tivemos pleno emprego. Não experimentamos Não. o pleno emprego? Não. Os indicadores de pleno emprego internacionais são desempregos na faixa de 3%, 4% ao ano. O nosso mínimo foi 7%. E em 7%, a nossa inflação subiu para mais de 10% ao ano. Quer dizer, então, nós não temos hoje uma estrutura econômica que consiga dar emprego a todos, porque a nossa produtividade é muito baixa. Mas aí esse peso recai sobre a legislação trabalhista? Em parte, sim. Eu acho que a legislação trabalhista, do jeito que está sendo proposta, tem erros gritantes, mas que ela precisava ser mexida, sim, e eu acho que até parte da esquerda concorda com isso. A questão é que talvez um erro que se cometeu, que eu acredito que houve, atropelou sem debate. Talvez um pouco na ânsia de mostrar que ia conseguir entregar melhorias, né, na legislação e na infraestrutura para melhorar rapidamente o espírito Claro, é isso. Não vamos do conversar, vamos fazer. Investimento, né? Vamos meter e depois a gente vai arrumando o que for preciso e a coisa revertesse e rapidamente o PIB voltasse. Então, acho que um pouco esse ímpeto fez com que se pegasse qualquer reforma e não a ideal. A mesma coisa da questão da Previdência. Todo mundo sabe que precisava mexer na Previdência. É uma questão atuária, quer dizer, é uma questão matemática de como está indo a população, está envelhecendo, como a população está vivendo mais, como as pessoas estão trabalhando mais tempo mesmo. Quer dizer, isso é um fato. Agora, a proposta que realmente foi atropelada. Mas é um fato contestado por alguns especialistas, não é? Isso aí, acho que se a gente entrar no debate, a gente não tem tempo para discutir. Mas eu diria rapidamente que essas contas são todas furadas, certo? De todo lado tem buraco. Eu acho que é o mais estranho para mim, certo? Super rápido, é que o exemplo do Estado do Rio de Janeiro parece que não serve para nada. O Estado do Rio de Janeiro quebrou, literalmente. E os estados brasileiros vão no mesmo caminho. Exatamente nessa lógica de gastar muito, dar muito dinheiro para tudo, fazer tudo, e aí não tem dinheiro. O Estado de Pernambuco enfrenta dificuldades imensas financeiras. E quando o Estado do tamanho do nosso é melhor a gente fazer reforma agora e ter dinheiro para o futuro, ou é melhor fazer feito o Rio de Janeiro, que hoje ninguém recebe? Nem o funcionário recebe o salário do Estado, nem o aposentado recebe a pensão. Eu não sei se vai ter tempo. Se tiver tempo, se sobrar algum tempozinho, a gente pode voltar aí para essa questão do Rio de Janeiro. Eu vou trazer para você, Felipe, uma pergunta de Edivan Oliveira, de Coqueiral. Ele pergunta se a crise política e econômica do Brasil está ligada à roubalheira dos políticos. Aí eu pergunto também, depois, se for o caso, se os cofres do Rio de Janeiro têm a ver com a sangria que foi feita do dinheiro público. Eu acho que a roubalheira, ela faz parte do contexto muito maior que a gente estava falando do privilégio, né? Então a roubalheira ou ela é a corrupção explícita, mas o mais dramático no Brasil é que quando ela não é explícita, ela é implícita, ilegal e aceita. E isso vai desde a estrutura fiscal até uma série de privilégios que vão da educação, a estrutura tributária, tudo. O Brasil, que bom seria o Brasil se todo o nosso problema fosse a roubalheira da cadeia que enfim, que está na legislação como crime. O problema no Brasil é que a gente tolera uma série de distorções, de privilégios, de coisas totalmente irracionais do ponto de vista econômico, que são meras reproduções sociais ali. Então, eu acho que André colocou isso super bem agora, que não é o estado mínimo, é o estado máximo. O estado é muito grande no Brasil, onde ele não pode ser inchado, cheio de privilégios, de mordomias, e ele é muito pequeno, onde ele deveria ser mais atuante.
E isso vai desde a infância, a educação básica, da saúde, que são os determinantes centrais ali do bem-estar de um povo, para até investimentos estratégicos, até alguns apoios, até você construir corpos de conhecimento. Então, sim, a roubalheira, o principal é que ela é indignante para o brasileiro, que é trabalhador, que é honesto, que é a grande maioria do nosso povo. Você vê isso escancarado, é uma coisa que traz o sangue, faz o sangue ferver. Mas que bom seria se nosso problema fosse só esse. Tem outra pergunta que é de Nael de Jaboatão. Os senhores identificam que essa política econômica de Temer é uma política econômica que só interessa ao banqueiro e à classe alta? Eu já dei minha opinião. Acho que não. Veja, de forma alguma. se a gente olhar, eu vou voltar, não no Temer, eu vou voltar no Lula. Se nós olharmos o primeiro governo Lula, os primeiros 6 meses do governo Lula, com Palocci, ministro da Fazenda, e Meirelles, que é o atual ministro da Fazenda, presidente do Banco Central, houve um esforço muito grande de um choque de botar a casa em ordem, de estancar gastos, organizar gastos, colocar uma regra clara de como ia ser a condução macroeconômica e que a gente ia manter essa regra daqui para frente. Isso fez com que o Brasil crescesse nos outros 3 anos e meio. E crescesse a taxas grandes, importantes. Quer dizer, então, tentar uma política austera, uma política onde se tenha menos interferência do Estado em questões privadas, não estou falando aqui de Estado mínimo, mas menos interferência do Estado em questões privadas, isso é salutar, inclusive, para as pessoas. O Estado tem que cuidar, por exemplo, para evitar concentração demasiada em certos setores econômicos e não contribuir para que essa concentração ocorra. O que estava acontecendo no Brasil nos últimos anos foi exatamente o oposto. A ação do Estado para que grandes grupos econômicos aparecessem. Um momento desse, inclusive, ajuda o ambiente de favorecimento, porque nós estamos falando com 4 ou 5 players, 4 ou 5 pessoas que dominam um setor específico da economia brasileira. Essas pessoas vão conseguir sentar na mesa com o presidente. Se você tem uma centena de pessoas, o presidente vai ter que sentar com a associação dessas pessoas. E aí os interesses pessoais são mais difusos. Então, um pouco do que o André está falando é nesse sentido, não pode parecer muito radical à direita, né, mas talvez ele queira dar essa ênfase, é que a gente teve um intervencionismo, às vezes, na ânsia de fazer o que se chamou na época campeões nacionais, um intervencionismo que concentrou demais o topo da pirâmide brasileira, da riqueza. Eu tenho menos de 2 minutos para terminar o programa. Eu vou trazer, então, aqui para vocês uma questão nova. O Estadão publicou uma matéria dizendo que o governo já tem uma carta na manga caso a reforma da Previdência não seja aprovada. E essa carta na manga seria acabar com o abono salarial, que é um benefício que incide aí sobre mais ou menos 22 milhões de trabalhadores, mas são trabalhadores que têm uma renda média de até 2 salários mínimos. E esse benefício para esses trabalhadores que são cadastrados no PIS e no PASEP, esses benefícios eles variam de R$ 78,00 a R$ 937,00. A minha pergunta é, acabar com o abono salarial, que beneficia essa faixa de trabalhador com esse rendimento de até 2 salários mínimos para resolver um problema de caixa. Não é perversidade demais, não? Só rapidamente, eu não sei se isso é verdade. Eu também não sei, eu estou trazendo para vocês uma reportagem do Estadão. Essa semana São dados de uma reportagem do Estadão. Essa semana se falou exatamente desse benefício e eu pensei comigo mesmo, por que a gente tem isso mesmo? Assim, eu pensando comigo. Alguém inventou isso, isso é um 14º salário. Será porque o trabalhador ganha muito mal no Brasil? Pode ser, veja, a gente já tem
ninguém mexe com Bolsa Família, ninguém mexe com essas coisas. Então, isso pode ser terrorismo, né? E seria uma burrice muito grande do governo se ele mexer com isso. Até porque, se a gente não tivesse inventar, seria ruim, mas a gente já tem, não pode tirar. E não resolve o problema. Resolve de curto prazo, médio prazo. Então, o problema da gente não é esse caixa, como não é o Bolsa Família, como não é o benefício de prestação continuada. Então, acho que seria burrice. Resumindo a história, seria burrice fazer isso. Eu acho que a gente tem que bater onde está o privilégio. E o privilégio não está embaixo. Quem ganha um salário mínimo não é privilegiado. A reforma da Previdência não mexe com quem ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos. Mexe em cima, e tem que mexer em cima. Lembrando que quem ganha mais de 5 mil reais, 10 mil reais no Brasil, 10 mil reais ou mais no Brasil, faz parte dos 2%, talvez 1% mais rico do país. Então, isso é muito ruim em qualquer lugar do mundo, não só aqui. Acho que meu tempo acabou. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada mais uma vez. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora. Muito obrigada pelas perguntas e o Opinião Pernambuco volta amanhã.